Olá, alunos e alunas. Dando continuidade ao conteúdo do nosso capítulo, esta é a aula número 4. Será a última aula do nosso capítulo de Geografia, que nós estamos trabalhando com o setor do agronegócio, o setor agrário do nosso país. Lembrando que na terceira aula nós vimos as características da região sul e sudeste. E agora, para encerrarmos, nós vamos analisar as características da região centro-oeste, nordeste e norte do país. Lembrando que nós estamos avaliando os aspectos do setor do campo, da agricultura, do agronegócio, e não tem nada a ver em relação aos aspectos urbanos, de industrialização, do comércio. Não, a gente está com foco somente no agronegócio e na agricultura. Bem, esta imagem que eu coloquei aqui para que possamos iniciar no conteúdo, né, representando uma das características principais da região centro-oeste, que é a criação de gado. Então nós temos aí imagens de gado bovino pastando. E outra característica aqui dessa região centro-oeste também é a soja, que é o que nós vamos observar, que é uma das principais regiões produtoras. Nós temos uma outra imagem, também a grande quantidade de gado, que é típico da economia do campo nesta região, principalmente no estado de Goiás. O início da ocupação do Centro-Oeste baseou-se na pecuária extensiva de corte, servindo para abastecer grandes mercados consumidores do Sudeste. Então, o primeiro ponto que nós vamos focar é o início da ocupação da região Centro-Oeste. Lembrando que nós estamos falando de uma região localizada não próxima ao litoral. Se nós formos observar o contexto brasileiro de colonização, essa colonização começou primeiro pela região litorânea, pela costa litorânea do nosso país, né? Então a região centro-oeste, por estar um pouco distante do litoral, foram as últimas regiões, né? Esses estados formam as últimas regiões a serem povoadas de fato. Então o povoamento na região centro-oeste se deu de forma um pouco mais tardia do que nas outras regiões. Então o início dessa ocupação se deu justamente com a introdução da pecuária extensiva de criação de gado para corte. E essa criação de gado servia para abastecer a demanda do mercado consumidor da região sudeste por conter as grandes cidades, né? Lembrando que a região sudeste é onde estão localizadas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as maiores cidades e que por isso demandam maior consumo. Porém, depois da construção de Brasília na década de 1960, com a abertura de rodovias e o aumento do fluxo de população, houve a expansão e diversificação das atividades econômicas na região. Então nós podemos perceber que a partir da década de 60 começou a ampliar-se a questão do mercado, a diversificação econômica da região, indo além da criação de gado, né? Então outras atividades econômicas, principalmente ligadas ao campo, começaram a surgir e a diversificar. A partir de 1975, muitos agricultores provenientes do sul e sudeste migraram para o centro-oeste. Além de terras mais baratas, havia o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, oferecendo créditos a juros baixos subsidiados pelo governo. Então vamos entender o contexto. A partir da década de 70, houve a migração, como nós vimos na aula anterior, daqueles agricultores lá do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul, que plantavam soja no Rio Grande do Sul, começaram a vender suas pequenas propriedades e migrarem para outras regiões, principalmente para os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Então esses colonizadores que vinham do sul começaram a desenvolver a atividade econômica agrária na região centro-oeste. E também tem o lado do governo dando incentivos, principalmente por meio desse programa de desenvolvimento dos cerrados, que oferecia créditos com juros muito baixos, subsidiados pelo governo, para que esses agricultores pudessem financiar o custo inicial da sua produção. As terras que antes eram cerrados produzem hoje cerca de 50% dos grãos e da carne bovina do país. Outros grãos e cereais também são produzidos na região, como trigo, milho, arroz, sorgo, feijão. Plantações de cana-de-açúcar e algodão, além da criação de aves e suínos, ajudam a diversificar a economia da região. Então hoje nós podemos perceber que a atividade econômica na região centro-oeste já está bem diversificada. Mas o destaque é que esta região é responsável por produzir praticamente metade dos grãos do país. Nós estamos aí nos referindo principalmente
à soja e ao milho, que essa região se destaca bastante na produção de soja e milho. E também a produção de carne bovina, né? Se a gente for observar, as principais fazendas de gado para corte, né, para abastecer os frigoríficos, tanto no Brasil como fora do Brasil, para exportação, boa parte dessas fazendas estão na região centro-oeste, como eu falei anteriormente, né? Principalmente em Goiás, Mato Grosso do Sul, que são regiões com muitas fazendas. Os principais polos agroindustriais, além das capitais estaduais, são Dourados, no Mato Grosso do Sul, Rio Verde, em Goiás, e Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, o destaque é que as capitais desses estados se destacam por serem polos agroindustriais, mas também outras cidades, as chamadas cidades secundárias. Como nós vimos aí, cada estado apresenta seus polos agroindustriais. Em contrapartida aos avanços econômicos, podemos citar o lado negativo, com a destruição dos cerrados e parte da floresta amazônica. Então, nós temos sempre que observar que, aonde o progresso e o desenvolvimento se dá de uma forma acelerada, ocorre também, em contrapartida, a destruição da natureza, o impacto ambiental. Então, não é diferente na região centro-oeste. Então, nos últimos anos, essa região tem sofrido com o avanço da destruição dos cerrados para dar lugar a essas fazendas e também como uma parte dessa região centro-oeste fica fazendo a fronteira com o sul da Amazônia, a nova fronteira da soja, inclusive, que a gente vai ver mais adiante e que a gente já viu a introdução no começo dos estudos desse capítulo, essa fronteira, essa expansão da fronteira da soja entre o Mato Grosso, sul do Pará, entrando para Rondônia, Acre, faz com que a floresta amazônica também comece a sofrer as consequências ambientais. Para exemplificar, nós temos aqui imagens de satélite, imagens que qualquer pessoa pode acessar por meio do Google Maps. Então, o que a gente percebe aqui é a presença de áreas preservadas, como por exemplo o Parque do Xingu, que fica aqui no Mato Grosso, e esses pontinhos que a gente vê aqui são as áreas de plantações de soja ou de outros grãos, né? Como milho, por exemplo. Também existem muitas fazendas de plantação de milho nessa região. E nós podemos perceber que boa parte do estado, principalmente Mato Grosso, e também aqui em Rondônia, já entrando na região norte, a gente consegue perceber, né? É tão grande a área que essas imagens conseguem ser captadas de satélite. Só para ilustrar, né? Aqui também tem uma imagem de queimadas, né? É muito comum nos fazendeiros atearem fogo, ou esse fogo também ocorrer de forma acidental e as florestas serem destruídas. A região do Cerrado é muito propícia para incêndios, né? Devido a ter uma vegetação rasteira, um pouco seca, árida em algum período do ano, então é muito fácil de pegar fogo. A região centro-oeste, como nós falamos anteriormente, ela fica distante da região litorânea. Como nós podemos observar aqui no mapa, nós temos um mapa com destaque para as 5 regiões brasileiras. Aqui nós temos a região sul, sudeste, nordeste, norte e aqui a região centro-oeste. O destaque aqui nós temos a região centro-oeste formada por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, né? O Distrito Federal não tem um peso muito grande na questão de produção do setor agrário, né? Devido à sua extensão territorial e também porque é mais relacionado à urbanização de Brasília. Então o foco, sempre a gente fala na questão agrária, é Goiás, Mato Grosso do Sul, só para relembrar. Mas aqui o destaque é para a questão da logística de transporte, né? A localização da região centro-oeste está distante do litoral. Nós podemos perceber que nenhum desses estados tem acesso ao mar. E boa parte desses produtos são exportados para fora do Brasil. Então, boa parte desses produtos são exportados, logicamente, por via marítima. Ou seja, existe a necessidade de que a produção desta região seja levada até alguma cidade litorânea, onde tem a presença de porto marítimo, né, para fazer essa exportação. Então, boa parte dessa produção que sai aqui da região centro-oeste vai em direção à região sudeste, Porto de Santos e Paranaguá, São Paulo e no Paraná. Porém, devido a essa região ser muito urbanizada, o tráfego é muito pesado, também tem a questão de pedágios, se tornou cada vez mais caro fazer transporte pela região sul e sudeste do país. Então, tem surgido outras alternativas que de logística de transporte, né, que é levar esses produtos aqui da região centro-oeste em direção ao norte, indo para a Amazônia, para a escoação pelos rios, né, pela rede fluvial da Amazônia e depois saindo aqui pelo Rio Amazonas
Belém e indo para o exterior. Porém, a gente também vê que muitas dessas estradas na região norte do país são precárias, principalmente no período chuvoso, quando essas estradas ficam praticamente intrafegáveis. Então, a expansão do setor agroindustrial na região centro-oeste enfrenta o gargalo da infraestrutura, tendo em vista a localização geográfica das áreas de produções e a localização dos portos marítimos, principal meio de escoação dos produtos brasileiros para o exterior. A maior parte da produção do Cerrado ainda é transportada por rodovias até os portos do sul e sudeste do país, em média 1.000 km de distância. Projetos em andamento viabilizam o transporte por outros modais de transporte, como o ferroviário e o hidroviário. Bom, o modal de transporte ferroviário, todos sabem, é o transporte por trens. Então, é muito comum as locomotivas de cargas nessa região, em algumas regiões, né, que já está se expandindo, até mesmo de forma particular, redes privadas ou empresas privadas que se organizam para fazer esse transporte, essa logística de transporte da produção do cerrado. Aqui nós temos dois mapas que ilustram essa ocorrência, essa localização. Como nós temos aqui no Mato Grosso, a região de produção na região de Sapezal, e nós temos a BR-364 em direção a Rondônia, até chegar a Porto Velho. Em Porto Velho é onde ocorre o modal de transporte hidroviário pela hidrovia Rio Madeira. Daqui segue em direção ao Porto de Barcarena, aliás, Itacoatiara, no Amazonas, né? Também em Santarém, descendo aqui pelo Rio Amazonas. A outra rede de transporte é pela BR-163, passando pela região produtora de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, e indo em direção ao Pará, até o distrito de Marituba, onde há interligação do modal rodoviário para o hidroviário, e depois seguindo para Itaituba, Santarém, Porto de Santarém, indo para Santana e também para o Porto de Vila do Visconde. Agora falaremos da região Nordeste. Espaços agrários de contrastes. Muito se fala que a região Nordeste é uma terra de contrastes. E por que isso acontece? Porque as outras regiões geralmente têm características comuns, muito parecidas. Já a região Nordeste, até por ter uma extensão territorial um pouco grande em relação às outras, também apresenta diferenças, e por isso que essa região é dividida em sub-regiões. É como se nós tivéssemos dentro da região Nordeste uma outra separação por regiões, caracterizando em 4 sub-regiões que nós vamos conhecer a partir de agora. O espaço geográfico nordestino apresenta grandes variedade de paisagens. Milhares de quilômetros de praias, coqueirais, serras, florestadas, chapadas, cerrado, caatinga. Devido a essa variação de paisagem, a região é subdividida de acordo com suas características fisiográficas. O que são essas características fisiográficas? Tem em relação com as características geográficas e também físicas, como por exemplo a paisagem natural, a questão da caatinga, as regiões litorâneas que tem uma característica diferente. Nós temos a região de zona da mata, nós temos o próprio sertão, nós temos a região meio norte. Então, dentro da região nordeste, nós temos uma variedade de paisagens, nós temos uma variedade de aspectos físicos. E também nós podemos ressaltar que são 9 estados, né? Então, se nós formos observar também na característica até mesmo geopolítica, pode apresentar algumas variações, porque nós temos 9 estados diferentes. Então, as regiões fisiográficas, nas quais nós vamos estudar a partir de agora, é Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Como nós podemos observar aqui no mapa e também pela numeração. Número 1 é o Meio Norte. Pega aqui a região do Maranhão e boa parte do Piauí. O Sertão, número 2, né? Pega aqui boa parte do Nordeste. Então nós temos aí boa parte do estado da Bahia, uma parte do Piauí, Ceará e parte dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E nós temos a terceira, o Agreste, que é essa faixa de terras que fica entre o sertão e a zona da mata, que também é o litoral, né? E por último nós temos a número 4, que é a zona da mata, que fica aqui nessa região do litoral leste. Litoral leste nordestino, certo?
Continuando, nós vamos observar as características de cada uma destas sub-regiões. A Zona da Mata é uma das mais antigas porções do espaço rural brasileiro. Isso se deve pela colonização. Eu vou retornar ao mapa anterior. Aqui nós temos a região da Zona da Mata. Percebam que a Zona da Mata ela fica margeando aqui o litoral leste do Nordeste. E quando nós estamos falando em colonização, vale ressaltar que quando os portugueses chegaram ao Brasil, período do descobrimento, a primeira região em que eles desembarcaram foi na região aqui da Bahia, certo? Então, essa região aqui foi a primeira a ser ocupada, a primeira a ser colonizada. Tanto que a primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, nós podemos perceber que esta região aqui foi a primeira região a ser colonizada. Então, é uma das mais antigas porções do espaço rural brasileiro, porque no início da colonização essas terras foram usadas para a agricultura, a ocupação dos colonos nesta região. Então, essa região foi a principal produtora de açúcar durante o Brasil colônia. Ainda hoje, essa região é ocupada por importantes monoculturas de extensos canaviais. Os antigos engenhos foram substituídos por modernas agroindústrias sucroalcooleiras. Então entendam, quando nós estamos falando da questão de monoculturas, são extensas plantações ou plantations de apenas um item. Por exemplo, os canaviais, só tinha plantio de cana, extensas plantações de cana dos antigos engenhos, que produzia açúcar, rapadura e melaço. Hoje em dia, logicamente que esses engenhos foram modernizados, e o que nós podemos perceber em algumas regiões nordestinas a presença de engenhos, aliás, engenhos não, de modernas agroindústrias do setor sucroalcooleiro. E quando nós temos nessa palavra sucroalcooleira, estamos justamente falando da produção de açúcar e álcool, que tem origem na cana-de-açúcar. Lembrando que o setor de álcool é muito importante, porque compõe o setor energético, né? O álcool faz parte da demanda energética que nós temos no nosso país. Vale ressaltar que nós tivemos aí no passado, na década de 70, o programa Proálcool, que incentivava a adição de álcool à gasolina combustível. E também nos últimos anos nós vimos a questão do etanol, né? A produção do etanol como combustível. Então isso fomentou o desenvolvimento desse setor e muitos engenhos prosperaram, né, como indústrias modernas. Também nós temos a participação de órgãos estatais, como a SUDENE e o Banco do Nordeste, que dão apoio ao setor, oferecendo empréstimos e subsídios. Então, o Banco do Nordeste é um órgão bancário que atua no desenvolvimento da economia nordestina, subsidiando, financiando os projetos. E também tem a SUDENE na coordenação desses projetos. E nós temos outras empresas também e órgãos estatais, como a Codevasp também, que atua na região do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Também vale ressaltar, né, a participação dessas entidades que juntas lutam pelo desenvolvimento regional nordestino. Então, quando nós falamos em Nordeste, para quem ainda não conhece, algumas regiões são destaque na produção de açúcar e álcool, como por exemplo, eu estou colocando a usina Coruripe, que fica localizada em Alagoas, que é uma das grandes produtoras aqui do Nordeste. Só exemplo, né? Existem outras, logicamente. E aqui nós temos a importância desse setor, né, para o Brasil. 7 bilhões de dólares por ano é a renda gerada pela indústria sucroalcooleira no Brasil. E o Nordeste tem uma participação importante, juntamente com a região Sudeste, principalmente em São Paulo, também com a presença de grandes engenhos de produção de açúcar e álcool. Vamos agora para o Agreste. O Agreste é uma extensa faixa de transição situada entre a Zona da Mata e o Sertão. Eu vou voltar aqui o mapa anterior só para a gente se localizar. Estou falando aqui do Agreste. Fica entre a Zona da Mata e o Sertão. Então, essa faixa estreita aqui. E ela é uma região também de contraste. É como se fosse o contraste do contraste dentro do Nordeste. Já que o Nordeste é uma região de contraste, a região do Agreste é o exemplo disso, porque ela faz essa faixa de transição entre o litoral e o sertão. Então, quando nós falamos em Nordeste, geralmente a gente tem aquela percepção de uma região árida, seca, do sertão nordestino, do torrão nordestino, mas também nós temos o litoral, que é um pouco mais úmido, tem a questão até da vegetação ser um pouco diferente, e nós temos aqui nesse meio a região conhecida como Agreste, que é uma mistura dessas duas coisas, e às vezes até com um diferencial.
digamos que uma formação fisiográfica um pouco diferente, que se destaca, e por isso que merece outra classificação, né? E tem como um dos elementos mais marcantes da sua paisagem o Planalto da Borborema. É uma região elevada, né, e por isso tem uma característica fisiográfica diferente, principalmente em relação às árvores, né? Durante a colonização do Nordeste, seu relevo relativamente acidentado desestimulou a presença de grandes fazendas. Então, por se tratar de uma região um pouco mais elevada, isso não digamos que não propiciava o desenvolvimento de fazendas. Lembrando que geralmente as fazendas estão localizadas em regiões de planícies e também próximas aos rios. Dessa maneira, as terras do Agreste poderão ser ocupadas por pequenos agricultores voltados para a agricultura de subsistência. Então, já que esse local não era propício para as grandes fazendas, as terras acabaram sendo ocupadas por pequenos fazendeiros. Aliás, pequenas, digamos que famílias produtoras para subsistência, e não as grandes fazendas. Essas regiões começaram a desenvolver as chamadas tradicionais feiras livres, locais onde os agricultores vendiam sua produção e que ajudaram a movimentar a economia e o crescimento de cidades importantes hoje em dia, como por exemplo Feira de Santana na Bahia, Campina Grande na Paraíba e Caruaru em Pernambuco. Estas cidades são muito conhecidas, né, por serem polos regionais econômicos, porque essas cidades cresceram baseado nesse comércio e lá no passado as origens desse comércio estavam nas chamadas feiras livres. Logicamente que essas cidades cresceram. E essas feiras, né, ainda hoje fazem parte da história dessas cidades. Trago aqui algumas imagens, como por exemplo a Feira de Caruaru, que é muito conhecida no Nordeste, né? A cidade de Caruaru em si é conhecida como um polo muito importante, principalmente no setor têxtil atualmente. Nós temos imagens aéreas da Feira de Caruaru e a gente pode perceber a extensão, o tamanho e a importância. Vamos agora passar para a região do Sertão, sub-região do Sertão. O sertão é uma vasta extensão territorial dominada pelo clima semiárido e pela caatinga, formação vegetal típica composta basicamente por arbustos, gramíneas e cactáceos. Então, pessoal, quando nós falamos no aspecto fisiográfico, e quando eu falo na questão das plantas como um diferencial para essas características fisiográficas, vale a gente ressaltar o seguinte, né? Essa região do sertão, ela tem a paisagem característica de arbustos pequenos, né, de gramíneas e principalmente cactos. Então, o símbolo do Nordeste, do sertão, que ocupa boa parte do Nordeste, é o cacto, né? Se a gente for observar, quando eu falei anteriormente da região do Agreste, por se tratar de uma região um pouco mais elevada, essa região já tem uma paisagem um pouco diferente. São árvores maiores. Digamos que a diferenciação que ocorre em relação à paisagem do sertão. E a outra que a gente citou também, que é a Mata Atlântica, né, outra sub-região, ela já tem uma característica mais também de floresta densa, mas também de litoral, por ficar mais próximo ao litoral. Então são florestas densas próximas ao litoral. E mais à frente a gente vai ver o meio norte, que tem outra característica específica também em relação à formação vegetal, como por exemplo a presença de carnaúba, de babaçus, né, de coqueirais, de palmeirais. Então é totalmente diferente. E essa característica que a gente classifica é baseado muito na questão das árvores, do ambiente, do meio ambiente em si, e com essas características da formação vegetal. Tradicionalmente, as principais atividades econômicas foram a pecuária extensiva, monocultura de algodão e pequenas propriedades de subsistência. Hoje em dia, a paisagem rural sertaneja vem sendo alterada em alguns aspectos. Então, vale ressaltar que aquele sertão antigo que a gente até vê em alguns documentários retratando o Nordeste, aos poucos vem se transformando. As cidades do interior estão começando a crescer um pouco mais, se desenvolvendo um pouco mais, atraindo novas atividades econômicas, mas ainda assim essa região Nordeste mantém a sua tradição, a sua característica que a gente tanto conhece em relação ao Nordeste. Uma complexa cadeia produtiva se desenvolve em algumas cidades e microrregiões dentro do Nordeste, como por exemplo a fruticultura na Serra da Ibiapaba, em Petrolina e Juazeiro na Bahia, e a produção de melões no Rio Grande do Norte. Então nós podemos perceber que mesmo a região do sertão sendo considerada tão seca, tão árida, com os incentivos de alguns órgãos governamentais e também de empresas privadas, essa região vem mudando as suas características em relação à produção. Se antes as pessoas plantavam o básico da chamada cultura de subsistência, plantavam milho, feijão, mandioca, né?
Hoje em dia, esse cenário vem já um pouco sendo alterado. E o que a gente vê hoje em dia em algumas regiões é o desenvolvimento da chamada fruticultura, como eu falei anteriormente, né? Principalmente na região da Ibiapaba, que é favorecida pelo clima e a abundância de água na serra, e também na região do Vale do São Francisco, que fica entre Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco, né? Isso graças ao cultivo irrigado, pegando as águas do São Francisco para fazer essa irrigação, principalmente com plantio de, de manga e de uva, e também a região do Rio Grande do Norte, que é famosa pela produção de melão. Então esse é o novo retrato do Nordeste. Por fim, há entre o sertão e a Amazônia o meio norte. Então, pessoal, perceba mais uma vez que quando nós estamos na região de contraste, mais um contraste dentro do Nordeste, que é a região meio norte. A região meio norte é uma mistura de sertão com a região amazônica, que é justamente a região que nós estamos localizados, que pega aqui parte do nosso Piauí e Maranhão. Sua área de ocorrência compreende o estado do Maranhão e Piauí. As principais atividades agropecuárias dessa sub-região são a criação extensiva de gado de corte, extrativismo vegetal, principalmente a extração de cera de carnaúba, de castanha de caju, óleo babaçu, e o extrativismo animal, como por exemplo a produção de cera e mel de abelha, e também a risicultura, que é a cultura de arroz, a produção de arroz, que é muito comum no Maranhão, devido à grande presença de rios. Levando em consideração todo o Nordeste, vale destacar a carcinicultura, produção de camarão em cativeiro, na região litorânea, né? Produção de sal também nas regiões litorâneas, principalmente do Rio Grande do Norte, lembrando que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do país, produção leiteira em algumas regiões, criação extensiva de bovinos e caprinos e a fruticultura em geral. O que é a região meio norte? Constitui de uma faixa de transição entre o clima semiárido do sertão e o clima equatorial da floresta amazônica, abrangendo o estado do Maranhão e parte do estado do Piauí, como nós podemos observar nesse mapa. Predominância de outros tipos de vegetações características do cerrado e a chamada mata de cocais. A produção agrícola nessa sub-região é importante para a sua economia, destacando-se o cultivo de soja, arroz, mandioca, milho e banana. Vamos analisar os aspectos físicos. Transição entre o sertão e o semiárido da Amazônia úmida. Apresenta características da Amazônia a oeste e de Cerrado ao sul, Caatinga ao leste e Mata dos Cocais no centro-norte. Então, se nós formos observar, dentro da região meio-norte, existe uma transição muito grande de aspectos fisiográficos. Mas a oeste, né, principalmente do lado do maranhense, se parece um pouco mais com a Amazônia. A região do Cerrado fica mais ao sul do Piauí, né? O encontro do sul do Piauí com o Cerrado, já descendo para a região aí do centro-sul, aliás, da região centro-oeste do país. Tem a Caatinga a leste, fazendo a fronteira com o sertão, e tem a Mata de Cocais, aqui principalmente na região norte do Piauí, né, que é conhecido como Mata do Cocais. O relevo e a hidrografia. O destaque são relevo predominantemente baixo, de 0 até 200 metros de altitude, com algumas altitudes mais elevadas ao sul, com a presença de algumas chapadas, né? E o destaque hidrográfico para o rio Parnaíba, que é o maior e mais importante rio desta região, que é o rio com 1.414 km de extensão. O clima é tropical, com verão úmido e inverno seco. Então isso aqui vale até a gente explicar, né? Porque muitas vezes a gente diz, inverno é quando chove, o verão é quando não chove, né? Aqui nós temos um clima, digamos que com aspecto diferenciado, porque ele acaba sendo tropical, com um verão úmido. Ou seja, esse verão úmido, na verdade, é o período chuvoso. Então aqui chove no verão e no inverno é seco. Então a gente acaba se confundindo, a gente tá no inverno, tá no verão. A gente tem que levar em consideração essa característica, que aqui chove no verão e no inverno, que a gente chama de verão, é que é seco. Médias térmicas giram em torno de 24 graus a 26 graus Celsius. A pluviosidade oscila entre 1.000 a 2.000 milímetros, principalmente aqui com medidas de São Luís do Maranhão. Levando em consideração todo o Nordeste, né, nós vamos observar os espaços agrários de contrastes. Então aqui nós temos alguns polos de desenvolvimento do agronegócio, né, que fica um pouco pequeno para a gente entender, mas eu vou tentar explicar estas ocorrências de polos aqui no Nordeste. Vamos observar a numeração e a localização. Então nós temos aqui o polo 1 e 2, que fica no sul do Maranhão e sul do Piauí. Lembrando que a gente já falou sobre isso, a região do Mato Piba, destaque para a soja.
Então nós temos aqui, número 1, Polo Sul do Maranhão e o 2, Polo Uruçuí e Gurgueia. Essa região é importante produtora de soja dentro do Nordeste. E a número 10, que é o Polo Oeste Baiano, também com produção de soja. Então nós temos aqui o destaque para Sacô Marrom, produção de grãos. As outras regiões que nós temos aqui em destaque, polos, né, vamos observar essa cor verde. E os números 4, 5, aliás, começando 3, né? 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui nós temos Polo Cariri Cearense, Polo Baixo Jaguaribe, Polo Açu Mossoró, Polo Alto Piranhas, Polo Petrolina Juazeiro. Então nós temos aqui o destaque, né, nessas regiões. O Polo Cariri Cearense fica no Ceará, logicamente. O Polo Baixo Jaguaribe também fica no Ceará. O Polo Açu Mossoró fica no Rio Grande do Norte, que é o que nós chamamos a principal região produtora de melão. E o Polo Alto Piranhas, que fica na Paraíba, Rio Piranhas, como destaque. E o Polo Petrolina Juazeiro, fica entre Pernambuco e Bahia, que é um dos mais importantes polos de fruticultura do país. Dando continuidade, nós temos aqui os polos número 8, que é o polo da Bacia Leiteira do Alagoas, que é muito importante, principalmente a região de Arapiraca, Alagoas. E o 9, onde nós temos aqui o Polo Sul do Sergipe, que é importante na região de citricultura, né? Produção de frutas cítricas. E também vale destacar, a região Nordeste é importante no seu aspecto de turismo, né? Não tem muito a ver com a agricultura, mas é um aspecto econômico que vale ressaltar nesse mapa aqui. Toda a costa litorânea nordestina são marcantes os polos turísticos. Então eu vou citá-los aqui: polos de turismo de São Luís, Maranhão, a costa do Delta, no Piauí, Ceará, Costa do Sol, Costa das Dunas, Rio Grande do Norte, Costa das Piscinas, na Paraíba, Costa dos Arrecifes, em Pernambuco, Costa Dourada, na Alagoas, Costa dos Coqueirais, em Sergipe, Salvador e entorno, Bahia, Litoral Sul Baiano, Costa do Descobrimento na Bahia e Chapada Diamantina, mais na região interiorana, no estado da Bahia. Vamos agora para a região norte. Agricultura, devastação e conflitos. Então essa região tem essa característica, né, por ser a atual fronteira da expansão da agricultura no nosso país e que vem sendo marcante pela devastação ambiental. Lembrando que a região amazônica é conhecida por ter a maior floresta equatorial do mundo, mas que vem sofrendo bastante com a devastação, principalmente com a ampliação dessa fronteira de soja e, logicamente, a ocorrência de conflitos agrários, a luta pela terra. O Brasil tem registrado sangrentos conflitos no campo ao longo de sua história. Recentemente, os conflitos no campo são mais intensos na região norte, em decorrência do conflito de nativos e pequenos agricultores contra o extrativismo de madeira, garimpos clandestinos, grilagem de terra, expansão da fronteira da soja, queimadas e trabalho escravo. Então são problemas marcantes da região norte do país, que são a presença de garimpos clandestinos. Lembrando que essa região norte é muito rica em garimpo, em produção de minérios, mas como nem todos eles são legalizados, então ocorrem muitos garimpos ilegais. Também a grilagem de terra, ocorrem as fraudes de documentação, ocupações ilegais. A expansão da fronteira da soja, como já vimos lá no início do capítulo, pegando principalmente o sul do Pará e entrando para o estado de Rondônia, Acre, né, e outros estados. Também a presença de queimadas e, por que não, também algo que ainda em pleno século XXI, infelizmente, mancha o nosso país, que é a presença de trabalho escravo nessas fazendas que ficam localizadas em regiões muito distantes. Então as pessoas são levadas para trabalhar nessas fazendas e acabam se tornando praticamente escravos, ganhando muito pouco e sendo forçados a trabalhar sem ter os mínimos direitos trabalhistas. Durante o governo militar, na década de 60, 70 e 80, houve o incentivo da ocupação da região amazônica. Porém, tal ocupação ocorreu e ocorre ainda hoje de forma desordenada e conflituosa em relação aos povos nativos. Lembrando que até a década de 60 e 70, a região norte do país era praticamente despovoada. Apenas algumas cidades se destacavam no meio da Amazônia, como por exemplo Belém e Manaus. Porém, no governo militar, houve esse incentivo da ocupação dessa região para a exploração. Então, lembrando que a região norte do país tinha e ainda tem a presença de muitas terras indígenas, muitas regiões ocupadas por indígenas. E a chegada desses não indígenas, né, essas pessoas, principalmente fazendeiros, para ocupar essas terras, acabou entrando em conflito com os povos nativos e ainda hoje se desenrola essa briga por terra, esses conflitos por terra na região norte do país. Também vale ressaltar que a região norte do país, por ter a maior floresta do mundo, acaba sendo uma
uma área assim, muito explorada em relação às madeireiras. Então é comum ver na região norte do país o conflito por madeira, a exploração ilegal de madeira em terras indígenas, em regiões de parques ambientais, etc. Temos imagens de garimpos ilegais, mineração, principalmente a presença da Vale na região norte do país. Aqui eu trago um mapa que representa o arco do desmatamento na Amazônia. E lembrando, pessoal, que esse arco do desmatamento na Amazônia ele coincide com a fronteira de expansão da soja, que fica nessa região aqui que eu já falei, Mato Grosso, Rondônia e Pará, e também o estado do Tocantins. Se nós voltarmos aqui no mapa anterior, nós podemos perceber que estas regiões aqui em destaque são as regiões que mais sofrem com desmatamento atualmente e que coincidem justamente com esta região de expansão da cultura da soja. Bom, pessoal, finalizamos mais um capítulo. Nós iremos trabalhar agora com o questionário dessa última parte e depois estarei enviando para vocês o questionário geral, que este sim será valendo nota.